Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o verão que Hikaru morreu, os 5 primeiros episódios. É uma trama que surpreende bastante pelo seu mistério. É um pouco densa porque tem algumas coisas ali que acabam tornando um pouco cansativo, mas ainda assim é interessante e pode ter um final que vai nos surpreender ou não. Vai depender de tudo que eles querem nos entregar com essa grandíssima história. Então, sem muitas delongas, vamos ao que interessa. O verão que Hikaru morreu conta a história de Hikaru que vai para as montanhas em busca de fazer um ritual para salvar o vilarejo e a sua família, só que quase ninguém sabe disso. E ele fica um certo período de tempo desaparecido, até que o vilarejo e o seu melhor amigo vão à sua procura. E quando menos espera, o seu amigo o encontra morto. E ele volta para chamar as pessoas para possivelmente te enterrar. Só que dias depois ele acorda como se nada tivesse acontecido. E aqui é onde a verdadeira trama da história começa. Como ele sobreviveu? Será que é 100% ele? Será que é outra pessoa ali dentro? Então, esses 5 episódios eles buscam realmente tentar explicar isso, até porque, pelo que eu entendi, esses 5 primeiros episódios eles focaram muito mais nessa relação de amizade entre os dois e tendo aí um pouco de horror no fundo. Eu não sei se é algo interessante ou não, até porque o horror é uma peça central na trama, mas ao mesmo tempo, nesses 5 primeiros episódios ele acabou se perdendo, dando espaço para uma possível relação de amizade que é muito mais que amizade. E eu devo dizer a vocês que ela tem que ser entendida assim. O verão que Hikaru morreu tem que ser entendido como um BL, mas quando você vai pesquisar sobre isso, você encontra lá que na prática ele não se trata de um BL, mas toda a construção desses dois é falado que é um BL. Você vê dois amigos que têm sentimentos muito maior do que os outros. Um é 100% LGBT, mas o outro ainda tá nesse meio se descobrindo, mas ao mesmo tempo não quer deixar de proteger o amigo. Então você vê como isso vai sendo trabalhado, essa convivência que gera um amor recíproco, mas não dito, mais que ao longo das ações desses personagens um com o outro a gente vê o quanto que eles são bonitos juntos. Eles querem ficar junto, mas não sabem falar eu te amo. A gente tem até o eu gosto de você, o que a gente já chega muito mais perto disso. E o ponto muito interessante é a gente entender e sacramentar que é de fato uma história LGBT, apesar de ser feita no Japão e tal. Então a gente tem essa coisa não muito explícita, mas que indiretamente está ali dentro. No entanto que a gente já teve representações do primeiro beijo deles, a gente já teve representações de chupões, né, de forma indireta. A gente pode falar que aquilo ali foi os chupões, mas tem outras coisas ali por trás. E ainda por cima a gente tem uma representação de toques físicos que são mais que toques físicos. Será que vocês me entendem onde eu quero chegar com isso? E isso já reforça que é uma história LGBT com toques de horror. Vão falar o contrário? Vão falar o contrário, mas é isso e ponto. Com o passar do tempo a gente entende porque o nome da trama se chama Hikaru, ou o verão em que Hikaru morreu, porque é de fato sobre o Hikaru e não sobre o Yosuke. A gente acompanha toda essa história pelo ponto de vista dele, mas quem é o grande personagem da história é o Hikaru. No entanto que ao longo disso a gente entende através de memórias perdidas do antigo Hikaru, do porquê e do propósito que ele tem que fazer os rituais para manter o vilarejo seguro e mais especificamente a sua família. E é isso que torna o mistério à parte que envolve esse antigo e o velho e novo Hikaru tão importantes na trama, apesar de que
esse ser anômalo que tomou o corpo do nosso Hikaru é uma criança ainda, de certa forma, a gente ainda assim entende sua relevância ao longo do tempo. Ou seja, quem de fato agora é importante na trama é o ser anômalo que está dentro do corpo do Hikaru e não mais o Hikaru. Mas quem era o Hikaru? Então a gente conhece o nosso Hikaru através dessas memórias. O verdadeiro significado do ritual é justamente manter a divisão dos mundos, ou seja, o mundo humano separado do que vive fora dele e até no meio termo deles também ali desses mundos, ou seja, faz com que ninguém ultrapasse essa linha. Só que com a morte do Hikaru, o nosso protetor, que era protetor ou algo do tipo, ele quebra essa linha para salvar o Hikaru e ao sair da montanha ele causa todo esse distúrbio entre vida, morte e tudo mais que a gente pode imaginar que existe fora da nossa percepção. E a gente vê muito desse distúrbio quando um certo inseto, que eu esqueci o nome dele, ele não consegue fazer sua metamorfose, ou seja, quando ele tá quase fazer, ele morre. E as formigas estão ali, né, tentando fazer dele seu próprio alimento. Então isso é muito interessante a gente perceber aonde a gente encontra esses pequenos distúrbios. Também a gente vê muitos outros, como no caso daquela mulher que consegue bater na cara de uma certa alma e leva ela de volta para onde ela deveria estar, pelo menos retardar essa volta dela à parte. E aqui é o que eu mais gostei, porque a gente teve não só essa mulher que era uma médium, a gente também teve uma menina que também é amiga deles e que também tem essa mediunidade, não muito aflorada, mas pelo menos ela consegue entender que não vá por ali porque pode morrer, pode causar alguma coisa. Ou seja, para ela uma intuição, mas para quem é mais experiente tem um propósito maior. E eu gostei muito dessas duas personagens, apesar de elas estarem começando a ter certo destaque, eu acho que poderia ter um destaque maior. A gente teve dessa experiente, né, falando com o nosso Yosuke, citando isso, explicando muito do como funciona essa relação e quais os problemas que essa relação causa na vida dele e também de todos ao seu redor. No entanto que quando ela fala de misturados, a gente depois é mostrado o como isso é um fato, porque quanto mais ele mantém essa relação, mais monstros vão atrair para ele, para sua família e todos ao seu redor. No entanto que num determinado momento a gente tem uma representação do que a gente conhece como a loira do banheiro. E eu gostei muito legal dessa coisa do cabelo, né, ser uma personificação com parte do medo da irmã, e depois a gente tem uma outra personificação, né, com base dos cérebros, como se fosse um julgamento, ou seja, o medo de ser julgado pelas outras pessoas, pelo que você é e pelo que você sente perante ao outro e também da sua própria família em si. Aqui a série ela vai partindo para uns caminhos um tanto interessantes, mas ao mesmo tempo é como se já houvesse uma quebra de tudo que a gente está sendo mostrado, e ainda mais com a relação desses dois personagens com tudo que acontece dentro do vilarejo. É que a gente tem esses senhores que parecem protetores, mas ao mesmo tempo eles são outra coisa a mais, que fizeram parte do ritual, mas também não são tão parte diretamente, mas queriam ser para manter uma coisa segura que não é tão segura. Então, sabe, essa confusão ela é muito boa no começo, mas ao mesmo tempo ela se perde porque esses personagens acabam não tendo tanta relevância quanto se parece pela trama principal e central que já foi mostrado pra gente, que é de outra forma. Mas aqui a gente vai entendendo esse ser tipo a lá John Constantine, né, que vai ali ajudar eles, mas ao mesmo tempo ele também está causando indiretamente todos esses distúrbios e causando uma certa culpa
no outro. E aqui, além de tudo isso, a gente tem uma questão muito política sendo trabalhada, a questão financeira sendo trabalhada, né? Essa questão dessa empresa que faz e depois não fez nada, mas que pode estar usando o vilarejo como um bote para poder conseguir algo maior desse ser, ou tudo isso virar um grande centro turístico. Então a gente tem muitas outras coisas por trás, e isso me lembrou muito de o Dia dos Mortos no México, enquanto lá é uma coisa muito natural, é divertida, os mortos voltam, né, e eles se divertem. E aqui no Japão a gente já tem uma outra versão um pouco mais macabra, ou seja, se você não manter essas almas no seu devido lugar, essas almas podem puxar você para o mundo delas, sabe? É muito louco essas percepções de mitos e como cada um entende como a morte significa em sua respectiva religião ou no seu próprio país. Bem instigante essa parte, mas ao mesmo tempo ela se perde porque a finalidade não é muito necessariamente essa, e é muito mais pessoal, ou seja, você tem a ideia de empresa, mas você não tem certeza se essa empresa existe ou se a finalidade, o propósito delas são realmente ajudar essas pessoas, né? Tanto que ao longo do tempo a gente vai acompanhando um pouco da jornada desse John Constantine, que eu vou chamar ele assim, e a gente começa a compreender que esse cara, ele pode ser a chave para tudo, mas não quer dizer que ele vai realmente ajudar os nossos personagens, porque ao que dá a entender, ele tem um meio de uma conexão, seja familiar, pessoal, alguma coisa, ou seja, ele já fez aquele ritual antes, ele já foi marcado por aquele ritual, mas a gente não entende qual é o propósito dele nisso tudo, se é se tornar esse novo hospedeiro para esse ser anômalo ou se é algo mais. Então eu espero que ao longo dos episódios a série consiga explicar e dar um significado para esse personagem, porque se ele for um vilão sem motivo, sem, sabe, nada aparente, não vai fazer sentido, não vai ter tanta graça ou tanta importância quanto ele está se tornando quanto a isso, né? E com isso eu espero que os próximos episódios eles contextualizem mais toda essa história, toda essa trama central, tanto com esse ser anômalo que está dentro do Hikaru, essa relação dos dois, o vilarejo em si, será que o vilarejo é o próprio santuário que vai precisar ser destruído ou não? Então eu espero que isso consiga trazer uma coisa muito mais plausível e não ficar só algo de dois jovens tentando ir a algum lugar e depois não chegar a lugar nenhum. E eu espero que esse horror seja mais trabalhado, dê mais medo, dê mais aquela coisa assim, porque até agora eu não senti nenhum medo contra esse horror e só vi mais um melodrama de dois amigos que são mais que amigos. No demais, é uma série que vale a pena acompanhar, vale a pena assistir, é algo muito instigante, até a mais do que se espera. E já se inscreve no canal, ative as notificações, se curtam, comentem e compartilhem com todos. E até o próximo vídeo, gente.